Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Para quem não sabe, nós já estamos iniciando o mês de março, já estamos no dia 7. Amanhã, dia 8 de março, né? Dia Internacional das Mulheres, então já antecipando, né, os nossos parabéns, o nosso agradecimento a todas as mulheres. E também a gente não pode esquecer uma coisa, né? Sábado passado nós tivemos aqui um evento, uma palestra, como a Fátima estava divulgando a palestra do Sérgio Santos, nós tivemos uma palestra magnífica, falando sobre a família, falando sobre, né, essa célula principal. Então o Thiago Roosevelt, ele veio aqui, trouxe essa mensagem para a gente e estamos aqui em família, né? Uma outra, numa expansão daquela que ele nos colocou, mas é um momento agora então de nós em família, em comunidade, a gente iniciar a preparação dos trabalhos da casa. Então eu convido a todos para ficarem bem à vontade, relaxados, enviando os nossos mais sinceros pensamentos de amor, pedindo sempre a presença da espiritualidade amiga, dos nossos amigos espirituais, que desde as primeiras horas do dia vem preparando esse ambiente para essa comunidade do plano físico e também do plano espiritual. Então sejam todos bem-vindos e em conjunto vamos pedir a presença do nosso Mestre amado Jesus para o início das atividades dessa tarde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo e qualquer mal. E com esta prece, pedimos a permissão ao plano espiritual superior para o início das atividades. Com as graças de Deus e que assim seja. Boa tarde a todos. A ler o Livro dos Espíritos, a questão 720, as privações voluntárias. Vamos entender o que é privação. Privar-se de algo. Voluntária, privar-se de algo pelo interesse
pessoal. Cada um de nós podemos nos privar de alguma coisa ou de alguma situação voluntariamente. Mas isso agrada a espiritualidade? Agradará se essa nossa voluntariedade for para o bem de outras pessoas. Se for para um bem pessoal, só vai agradar a si mesmo, porque é um bem pessoal, é individual. E nós estamos aqui não apenas para vivenciarmos a nossa individualidade, mas fundamentalmente para partilharmos com os outros os conhecimentos, as aventuras e, por que não também dizer, as desventuras que este plano de provas e expiações nos apresenta na nossa caminhada de vida. Cada um de nós temos, por vezes, o tormento pessoal, a inquietude pessoal. E aí decidimos, se eu fizer isso, talvez a minha inquietude se acalma. Ela se abranda sim, mas desde que você possa, a partir da sua privação voluntária, atender ao próximo. Quando nós doamos parte dos alimentos que compõem a cesta básica, na qual beneficiamos 45 famílias, nós estamos fazendo, de certo modo, uma privação voluntária. Não porque é o excedente de nossa casa, porque se fosse o excedente de nossa casa, qual seria o grande mérito desta doação? Aquilo que excede é porque nós fomos cumuladores, nós acumulamos. Tudo aquilo que excede é porque acumulamos de uma certa maneira. Se nós pensarmos numa realidade muito próxima nossa, que é a questão da tecnologia da informação, e pensarmos no cara mais rico do mundo, dessa área chamada Bill Gates, o dinheiro que ele tem no mundo é para esta, para outras, para outras, para outras, e assim variadamente. Mas qual que é o valor que ele descobriu nesse acúmulo financeiro que ele fez a partir do seu chamado Windows? Ele criou a sua fundação e começou a investir parte da sua renda em conhecimento. Assim nós fazemos também quando somos professores, quando somos palestrantes, ou quando somos alunos. E eu sempre vou fazer nas minhas palestras essa relação com o aluno por força da minha profissão. Porque o caminho que vai para o aluno é o caminho que volta para mim, professor. Aquilo que o meu aluno reflete e apresenta numa prova é aquilo que ele conseguiu captar da minha capacidade de transmitir para ele o conhecimento. E é assim que nós vamos descobrindo essas doações voluntárias. E assim nós vamos também descobrindo que os nossos tormentos vão se acalmando. Quando nós temos a grande compreensão do Espiritismo em nossas vidas. Quando nós temos a grande compreensão do que diz Paulo em carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e versículo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, todas as línguas humanas, todas as línguas dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. E no seu versículo 13 ele vai dizer: agora só nos restam 3 situações: a fé, a esperança e a caridade. E dentre as 3, a maior é a caridade. Então que nossas privações pessoais sejam pelas nossas caridades que temos que fazer para que possamos evoluir espiritualmente. A nossa privação voluntária só terá valor
no plano espiritual se ela for uma privação com caridade. E para aprofundar mais nesse assunto, eu convido a Liliane para falar sobre o Evangelho de hoje. Então a gente vai continuar o que o Carlos já nos colocou sobre sofrimentos voluntários. Para isso eu vou emprestar as palavras do nosso querido Raul Teixeira, quando ele diz assim: há de fato pessoas estranhas neste mundo. Há de fato pessoas que gostam de serem infelizes. Pessoas que fazem de tudo para sofrer. Se nós olharmos psicologicamente para essas pessoas que gostam de sofrer, uma parte dessas pessoas podem ser consideradas hipocondríacas. Todos sabem aquelas que têm mania de doença. Ela tem tudo o que o outro tem. Se você disser que está sentindo uma coisa, ela também está sentindo. Se você disser que esteve ou está doente, ela também esteve ou está doente. Você cair na besteira de falar que o teu problema, a tua doença é séria, dela é gravíssima. Hipocondríacas. Mas existe, entre aquelas pessoas que gostam de sofrer, uma grande maioria que correm atrás de situações que as leve à lágrima, à dor, às frustrações. E aí a pessoa diz: não sei o que acontece comigo. Tudo de errado acontece comigo. Tudo acontece porque eu sou conduzida por uma má estrela. A minha vida é conduzida por uma má estrela. Na verdade, o que essas pessoas têm é uma baixa autoestima. São pessoas negativas. E essa baixa autoestima faz com que essas pessoas trabalhem as energias que estão à volta dela para que as coisas ruins que elas queiram ocorram. Então tem muita gente neste mundo se impondo o sofrimento, que são chamados os sofrimentos ou tormentos voluntários. Vamos pegar um exemplo. A gente funciona muito bem com exemplo, sabia disso? Porque às vezes você está ouvindo aquele exemplo e fala: nossa, olha eu lá naquele exemplo. Não tinha imaginado que isso que eu faço tem a ver com esse tema. Então vamos usar um exemplo de que você encontra uma pessoa que vai prestar um concurso qualquer. Ela já fala assim para você: eu vou fazer, mas tenho certeza que não vou passar. Olha só, a própria pessoa já está estabelecendo sobre as leis cósmicas o que ela quer. E o pior de tudo, muitas vezes ela faz de tudo para provar que a sua tese está certa. Perder tempo, viu? Não sei nem porquê, fazer por fazer, não vou passar. Aí sai o resultado. Ela foi reprovada. A pessoa dá notícia para você como se tivesse conquistado o maior sonho da vida dela. Ela diz vitoriosa: tá vendo, não te falei, eu não ia passar mesmo. Isso é um tipo de uma doença psicológica. Vamos a outro exemplo. Uma moça está à procura de um namorado, de um ficante hoje, porque eu estou usando o termo de 30 anos atrás, né? Aí ela quer um relacionamento mais sério, ela quer criar um ambiente mais agradável, uma convivência, e aparece um gato, aquele homem lindo, acima da média, e ela, né, há 30 anos atrás, como eu, diz assim, acho que hoje não diz mais: é muita areia para o meu caminhão. Imagine, mas nem vou tentar, nossa, não tenho chance, eu não mereço. Gente, olha que situação paranoica. A própria pessoa que estava buscando uma situação agradável, ela se acomoda, ela se contenta com uma situação desagradável, ela nem tenta, ela não se esforça. E tem muitas pessoas nessa situação.
E olha que eu usei 2 exemplos bem light, hein? Eu não, Raul Teixeira, para não doer muito. Tem situações muito mais graves, gente, aonde situações diversas da nossa vida, vários momentos da nossa existência, que a pessoa tem por si um alto desamor, uma baixa autoestima, e agindo dessa maneira, como é que a pessoa quer que a vida dela seja conduzida por uma boa estrela? Se ela faz de tudo para atrair uma má estrela. Então, gente, o alto desamor, a baixa autoestima, está fazendo muitas pessoas imporem sofrimento. Gente, presta atenção. Impondo sofrimento, para que o sofrimento que ela está passando, ela possa ser reconhecida, notada, observada, que ela passe ser o centro das atenções, ela seja acalentada. O De Lucas, numa palestra, agora eu lembro o nome, seu Juca, porque o seu Juca e a Fátima são os meus professores, quando eu esqueço, viu, Carlos? É o médico Jesus, né, seu Juca? Ele conta a história de uma senhora que estava com uma doença grave, um câncer. Curou-se e fazia as consultas de rotina. Numa dessas consultas, o médico percebeu ela muito abatida, triste. Graças a Deus que tem médicos que, mesmo que não seja a área deles, são meio psicólogos, entende a natureza humana. Percebendo que aquilo não era físico, ele perguntou: você era mais feliz quando você estava doente ou agora que você está curada? Doutor, a senhora acredita que eu era mais feliz quando eu estava doente? O meu marido parecia que a gente tinha voltado a namorar. Ele começou a me cercar de carinho, gentileza. Ele vinha direto do serviço para casa. Os meus filhos pareciam que tinham voltado à infância. Viviam me cercando, ouviam meus conselhos, pediam minha opinião. Começaram a passar mais tempo em casa, não passava noites fora, finais de semana. Meus amigos voltaram todos a frequentar a minha casa, me ligar, mandar mensagem. Me curei? Cada um foi cuidar da sua vida. Se afastaram, estou eu aqui sozinha. Então agora dá para a gente entender, quando lá no Evangelho, quando Jesus era procurado por um leproso, um paralítico, um cego, uma pessoa doente, quantas vezes Jesus perguntava assim: o que desejas de mim? A gente pensa, Jesus está de brincadeira, né? Se você está com dor e está na frente do maior médico, o que você quer? A cura. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer: será que em algumas situações da nossa vida nós queremos acabar com o sofrimento? Nós queremos ser curados? É por isso que há 2020 anos nós somos pacientes do doutor Jesus de Nazaré. Há 2020 anos que nós não recebemos alta ainda, e provavelmente vai demorar um pouquinho, porque tem muita gente lamentando no nosso mundo. Tem muita gente chorando pelas tragédias da vida consigo mesmo. E pior, criando tragédias para si. Tem pessoas que estão enorme de gordas. E ela diz assim: não sei por que estou nessa situação, eu não como nada. Até que a gente flagra ela comendo em excesso. Tem outras que dormem super bem, a noite toda, até demais, e vive se queixando de insônia. Eu não prego o olho a noite inteira. Ai, passando noites e noites em classe, sabe por quê? Por aquilo que você me fez. Você é culpado de eu não dormir. Então, gente, são sofrimentos autoimpostos, como se a pessoa desejasse que o outro se penalizasse dela.
E o pior de tudo, muitas vezes que ele sentisse culpado pelo seu sofrimento. São pessoas que estão doentes psicologicamente e espiritualmente, gente, desorientadas. Pegando um gancho no que o Alan colocou, quem teve aqui sábado passado, na palestra do Roosevelt, gente, quem não teve, vou aproveitar e fazer propaganda. Acesse o canal do seu Juca, a palestra está lá, ela é imperdível. E com o Roosevelt eu descobri uma coisa: o Evangelho de Jesus é para mim, é para você, porque enquanto nós pensarmos que o Evangelho de Jesus é para o outro, para a sociedade, para o mundo, não vamos nos libertar, não vamos nos curar, não vamos receber alta do médico Jesus. Então o tema de hoje, como todo o Evangelho, sofrimentos voluntários, encerra o capítulo Bem-aventurados aflitos, é para cada um de nós, gente. É um alerta. Prestem atenção, vocês têm que procurar evitar esses tipos de comportamento, porque ninguém aqui, gente, vai conseguir de maneira alguma sensibilizar alguém e nem que essa pessoa permaneça ao seu lado por um sentimento de piedade. Num livro, Um Minuto com Chico, o autor conta um fato que aconteceu entre Chico e Jerônimo Mendonça. Os jovenzinhos não conheceram, mas muitos aqui sabem quem foi Jerônimo Mendonça. Ele era chamado Gigante Deitado, porque na sua juventude, Jerônimo ficou com uma paralisia do braços e perna, paraplégico. Depois ele vem ficar cego. Mas isso não impediu Jerônimo de trabalhar para o bem. Ele realizou obras grandiosas. Ele era um mineirinho igual o Chico, morava lá pertinho do Chico. E entre as obras de caridade, o trabalho, o Jerônimo dava palestra. Aí a gente pensa, paraplégico e cego, as pessoas iam até a casa espírita onde Jerônimo estava, né? De forma alguma. O Jerônimo ia até as pessoas, gente. Foi adaptado uma cama, onde ele ficava mais inclinado, assim, né, quase em pé, né, seu Juca? Por isso que é o gigante deitado, lógico, imobilizado para ele não cair, e ele transmitia a palavra. Viajava o Brasil todo nesta cama. E o Jerônimo ficou muito doente, uma doença grave renal. Ela estava tão grave, gente, que já estava provocando uma hemorragia intensa no Jerônimo. Trocava-se os lençóis do Jerônimo, daí a pouco estavam ensopados de sangue. As pessoas falaram, é o fim do Jerônimo. Aí um amigo falou, Jerônimo, vai visitar o Chico, vai se despedir do Chico antes de você partir para a vida maior. O médico autorizou, emprestaram o avião de um amigo e levaram o Jerônimo. Gente, como diz o mineiro, de Ituiutaba, onde o Jerônimo morava, a Uberaba, é um tirinho de espingarda, principalmente de avião. Eles trocaram os lençóis saindo da casa do Jerônimo. A hora que chegou na casa do Chico, o lençol estava totalmente tomado de sangue. Então vocês imaginem as pessoas que estavam ali esperando o Jerônimo, paraplégico, abatido, em volta de todo aquele sangue. Qual foi o sentimento das pessoas por Jerônimo? Piedade. Aí Chico pede a cada um que beija a face do Jerônimo, abrir o Evangelho. Para o espanto de todos, o Chico ainda pediu para o Jerônimo fazer o comentário do Evangelho. Ele tinha uma oratória maravilhosa. Depois o Chico pegou, coloca a sua mão direita sobre o tórax de Jerônimo e permanece assim em silêncio, alguns minutos. A hemorragia cessou. Aí o Chico fala, amigo, você tem consciência do que você morria? Sim, Chico, dos rins. Não, Jerônimo. A espiritualidade está dizendo que você morria dos
coitadinhos que as pessoas transmitiam para você. Toda vez que alguém se aproxima de você, vê a sua condição de sofrimento, o sentimento de piedade que elas têm por você te envolve em energias de infelicidade. E você vai tendo cada vez mais piedade de si mesmo. Então, por isso, Jerônimo, a partir de hoje, você não pode mais permitir que as pessoas tenham dó de você. Quando alguém se aproximar de você, imediatamente irradie fé, coragem, otimismo e alegria. A partir daí, as pessoas passaram a conhecer Jerônimo cantando fé, coragem, otimismo e alegria, contagiando com esses sentimentos todos que dele se aproximavam. Tem muita gente no nosso mundo morrendo de coitadinhos. Não vamos sensibilizar e manter ao nosso lado, gente, ninguém por piedade. E muito menos se fazendo de vítima, fazendo o outro se sentir culpado, porque ninguém tem culpa pelos nossos sofrimentos, muito menos reclamando, lamentando. O que nós vamos conseguir com essas atitudes é afastar cada vez mais as pessoas do nosso convívio. Vamos imaginar, eu estou falando imaginar porque aqui ninguém faz isso, tá? E nós também não convivemos com ninguém assim. Mas imaginemos que vocês tenham que conviver ou encontrar com alguém que o tempo todo lamenta, o tempo todo reclama das tragédias da vida, dos problemas da vida, das lutas da vida, das dores da vida, das mortes na vida, das perdas da vida. Imaginemos, não acontece isso conosco, mas você iria falar assim: nossa, lá vem fulano. Ah, meu Deus, vai começar as lamentações, eu aguento mais isso. Nossa, hoje eu vou passar o dia com a minha sogra, ela reclama de tudo. Gente, por que a gente tem essa aversão a reclamações e lamentações? Porque no fundo, todos nós ou passamos ou estamos sujeitos às mesmas coisas. E o que é que a maioria de nós, como Jerônimo, está fazendo? Continuando a trabalhar, a sorrir, a servir na vida, continuando a caminhar. Então, como Carlos falou, os únicos sofrimentos, sacrifícios, gente, que tem sentido a Deus, aos olhos da espiritualidade, são aqueles que se destinam a ajudar, socorrer, salvar alguém que está numa situação de risco. Uma pessoa que não pensa duas vezes em arriscar a vida dela para entrar no mar, numa represa ou nessas enchentes, gente. Nós já estamos sabendo de pessoas aí que perdeu a vida para ajudar alguém, para não deixar que uma pessoa se afogue, que entra aí em lugares em chama para salvar a vida. Às vezes essa vida é um animalzinho e isso tem sentido, porque tem uma utilidade. Tirou isso, gente. Como diz, continua a dizer Raul Teixeira, quando nós defrontarmos com o nosso espelho cheio de caras e boca, de lamentações, reclamações, frustrações, achando que o olhar de Deus não está voltado para nós, que as leis divinas não estão nos envolvendo com o amor do Criador, gente, para! É urgente nós repararmos os nossos comportamentos. Porque isso são sofrimentos, gente, penosos. Tem muita gente se impondo ao sofrimento para fazer papel de coitadinho, de vítima. Isso vai levar a pessoa aqui à depressão, vai levar a pessoa a se depreciar. Porque a vida nos foi dada para sermos alegres, para sermos felizes. Tem muita gente aí que cisma que ninguém gosta dela. Fulano não é meu amigo. Ciclano está falando mal de mim. Beltrano está armando alguma coisa.
E baseado em desconfiança, sem ter certeza, se arma um castelo de intriga, desavença, desconfiança, sofrimento, até que a pessoa perceba que o fulano é o amigo dela, que o Beltrano não fala mal dela, que Ciclano e todo mundo gosta dela. Então, muitas vezes, gente, o autodesgostar faz as pessoas acharem que ninguém gosta dela. Não acontece isso conosco, mas se acontecer, imaginemos, se isso acontecer, a primeira coisa que temos que lembrar: quem disse que alguém é obrigado a gostar de nós? Nem Jesus agradou a todo mundo. Nós somos muito contraditórios, hein? Porque quantas vezes a gente fala assim, mas quem disse que eu tenho que gostar de você? E eu tenho que gostar de fulano? Quer dizer, eu não tenho obrigação nenhuma de gostar do fulano, do ciclano, do beltrano, do mundo. Mas o fulano, o ciclano e o beltrano e o mundo inteiro tem que gostar de mim. Então, só a hora que a gente começar a amadurecer a nossa visão no mundo, do mundo, nós vamos entender que há espaço nesse mundo aqui para cada um de nós sermos felizes sem procurar sofrimentos voluntários. Uma pessoa, gente, desculpa, mas quando ela resolve usar, vamos pôr só as duas drogas sociais, aquelas consideradas que não são tão prejudiciais assim, o fumo e o álcool. O que essas pessoas estão procurando? Sofrimento. Nós estamos carecas de saber que o tabagismo causa amputações nas pessoas, cirurgias e tratamentos difíceis, dolorosos, cruéis, mas mesmo nós estando careca de saber que o fumo causa efisema pulmonar, amputações, problemas cardiovasculares e muitas outras doenças, ainda muita gente prefere o prazer patológico de puxar uma massa para botá-la para fora. Quantas lesões neurológicas a medicina já comprovou pelo uso do álcool? Quantos distúrbios neurológicos, distúrbios sociais, separações, mortes, homicídios, suicídios, viuvez, orfandades provocadas pelo alcoolismo? Porque uma pessoa alcoolizada, por exemplo, que assume a direção de um veículo, ela está demonstrando, gente, uma falta de gosto, um total desgosto pela vida. Falta de desamor por ela própria. Ela não tem amor por si mesmo e muito menos consideração pelas pessoas. São sofrimentos que a pessoa se impõe sem necessidade nenhuma. Bastaria que a pessoa tivesse um pouquinho mais de respeito por ela, pelo outro, que ela tivesse um auto-amor um pouquinho mais elevado, a autoestima mais elevada, para entender que não se alcooliza e depois pega a direção de um veículo. Já não é de boa orientação nós nos alcoolizarmos, mas depois assumir a direção de um veículo onde você coloca a tua vida e o outro em perigo, não podemos. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, a área do Carlos, mas eu vou invadir um pouquinho. Ele pergunta: uma pessoa que está alcoolizada e comete um delito, por ela estar alcoolizada, ela é culpada? Os benfeitores falam dupla culpa. Primeiro, ela se alcoolizou e causou danos ao corpo físico e à mente, isso é contra a lei natural. E segundo, porque ela cometeu o delito. Então, gente, é urgente que a gente comece a mudar as nossas atitudes e não tenhamos comportamentos como esses. Então, esses são alguns exemplos das complicações da mente humana, os paradoxos humanos, principalmente daquelas pessoas que impõem sofrimentos voluntários a ela mesma.
Gente, a espiritualidade fala: se contenta com aquilo que você já tem. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós já vamos vir aqui na Terra, gente, todo mundo tem um pacote reencarnatório pesado. Tudo bem, nós já aprendemos que cada um vem com um fardo proporcional àquilo que consiga carregar. Mas nós estamos tão envolvidos com a lei de causa e efeito, né, Carlos? Nós temos tanto aprendizado a realizar que às vezes a espiritualidade coloca o limite. É o peso que você aguenta. Se você começar a pôr sofrimentos ali imposto, não vai aguentar. Então eles falam, a espiritualidade não está esperando santidade de ninguém. O teu anjo, os benfeitores, a espiritualidade já vai ficar feliz se a gente cumprir a nossa cota que nós nos comprometemos. Temos provas difíceis já, temos expiações difíceis, resgates dolorosos. Nós sabemos disso, gente. Vamos nos contentar com o que nós temos, porque quando a dor bate à nossa porta, enchendo a nossa vida de sombras, nós costumamos chorar, desesperar, abatidos. Nós olhamos à nossa volta e muitas vezes invejamos aquele que consideramos felizes aqui na Terra, os que têm condição financeira, aqueles que aparentemente não têm preocupações, que gozam de boa saúde, que têm um corpo belo, jovem, família perfeita. Aí nos momentos das nossas provações, lamentamos, desesperamos, choramos, mas raramente nós aproveitamos esta oportunidade para parar, pensar e retirar o aprendizado necessário. Muitas vezes aqui na Terra, as nossas preocupações com a vida material nos deixam cegos. Nós estamos tão aflitos com o que comer, beber, vestir, de nós termos bens, de nós termos uma reserva que garanta uma boa velhice, o futuro dos nossos filhos, tudo válido. Mas às vezes nós nos afligimos tanto em o ter, que nós esquecemos que nós temos um Deus, um Pai de amor, que cuida de cada um de nós. Tenho a certeza, ninguém está esquecido por esse Pai de bondade e de amor. Mas muitas vezes, quando a dificuldade bate à nossa porta, estamos tão aflitos que esquecemos desse Deus. E aí a gente pergunta, por que que isso está acontecendo comigo? A pergunta correta deveria ser, para que isso está acontecendo comigo? Porque toda e qualquer experiência, sofrida ou feliz, traz um aprendizado importante. São momentos que enchem e enriquecem a nossa vida e a nossa alma. Deus não brinca com a nossa vida. Se Ele permite que algo aconteça conosco, é porque é útil e importante. Faça uma retrospectiva da tua vida, daqueles momentos difíceis da sua existência, e você vai descobrir que cada momento desse trouxe algo novo, trouxe um aprendizado especial. Cada lágrima acrescentou sabedoria, experiência e um novo olhar para a vida. A doença, por exemplo, nos faz valorizar a saúde, a cuidar melhor do nosso corpo físico. A escassez financeira nos faz ver a importância do trabalho, do esforço próprio. Aquela família difícil é uma oportunidade de exercitarmos em dose bem elevada das virtudes, paciência, tolerância, resignação, enfim, as privações da vida nos faz tornar mais sensíveis ao sofrimento alheio. Por isso, quando desabar sobre vós as tempestades da vida, pare,
pense, não se entregue à revolta destruidora. Lembre-se de, naquele momento, procurar o aprendizado oculto que aquela situação lhe traz. Porque mais amargo que sejam os frutos desse aprendizado, eles não se perderão. E muitos deles podem nos tornar mais sábios e generosos. Por isso, cada vez que a lágrima visitar o seu rosto, eleve seus olhos aos céus. Ore e agradeça. Nas suas orações, peça a Deus força para suportar aquela dificuldade. Peça orientação para que você encontre a solução para aquela dificuldade. Nós sabemos, já pelas dificuldades vencidas, que não há mal nenhum que dure para sempre. E depois que a dificuldade passar, você vai se sentir muito melhor se você lembrar que no momento que a dor te visitou, você não se entregou à revolta destruidora, você não se desesperou, você não gritou, você simplesmente serenou e se acalmou. Porque muitas vezes a solução está na nossa frente, mas nós estamos tão atormentados pelo medo e o desespero que a gente não vê a solução para o problema. Mas se você tiver fé, coragem, otimismo, alegria, a luz no fim do túnel aparece bem mais rápido do que você imagina. Pense nisso. Boa tarde.